Boa noite. Eu estava preocupado que tinha uma cadeira vazia aqui. Eu falei, quem será que vai sentar ali, né? Estava preocupado. Mas é sempre um grande prazer estar aqui como trabalhador da casa. Vim aqui trazer a reflexão do dia, porque certamente nós temos muitas dificuldades em ter um momento de reflexão. A dificuldade que nós encontramos pela nossa loucura do dia a dia, pelo nosso trabalho, pelas coisas que nós fazemos todos os dias, muitas vezes nós não temos um momento para refletir, para entender como tudo está acontecendo, se nós realmente estamos naquele caminho correto. E às vezes as coisas acontecem atropelando tudo e a gente chega à conclusão de que perdemos tempo, porque nós não sabemos exatamente aquilo que nós queríamos fazer ou que nós iríamos fazer, que pudesse trazer para cada um de nós uma condição muito melhor. É lógico que tudo que nós fazemos tem um porquê, né? E a nossa reflexão de hoje é falando do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: amai o próximo como a si mesmo. Mas antes de falar sobre esse tema propriamente dito, eu gostaria de introduzir aqui alguma coisa que é muito importante, que certamente vai nos ajudar naquela condição de aprender a amar o próximo. Nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, qual é o objetivo da nossa existência? Nós temos muita dificuldade em saber isso. O objetivo da nossa existência é aprender, é ganhar experiências, é vencer enquanto espírito. Então, dá para entender que nós estamos numa escola. O nosso planeta é uma escola. E um outro ponto que nós temos que entender é que o planeta também é um grande hospital. Somos todos doentes. Todos nós temos algum problema. Senão não estaríamos aqui. Nós sabemos que trazemos de outras encarnações dores, traumas, sequelas, as quais temos a oportunidade aqui, nesse planeta, de curar, de restaurar o nosso espírito. Então, sabendo disso, fica mais fácil para que a gente aprenda e entenda o que nós temos que fazer para amar o nosso próximo. O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor. E amou de tal forma esse mundo que mandou o seu próprio Filho para aqui. E que todos aqueles que crescem nele certamente nunca mais padecessem na vida. Veja a importância da palavra amor. Nós podemos dizer que o amor é a alma da vida. No entanto, na maioria dos casos, nós passamos sem perceber, nós não temos a mínima preocupação com as palavras que Jesus nos deixou, nós não temos um sentimento profundo, uma consciência viva e atuante no relacionamento com Deus. Todos nós temos o mesmo problema. Nós passamos muitas vezes por muitas coisas. Mas nós temos que pensar, se Deus é amor, nós temos que pensar o quanto isso é importante. Porque a nossa vida não é à toa. Muitas vezes nós aprendemos alguma frase ou alguma palavra e simplesmente ficamos repetindo essas palavras, essas frases, mecanicamente. Não nos preocupamos com o que realmente elas significam. Nós não conseguimos identificar o que realmente os textos nos explicam e nos ensina.
Se nós estamos no planeta escola, certamente nós temos que nos preocupar em aprender algo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro, um dos notáveis escritores da obra da codificação espírita, escreveu em um dos seus capítulos que quando Jesus falou pela primeira vez a palavra amor, os povos estremeceram. O planeta balançou. De tal forma que mexeu com toda a estrutura. Nós sabemos que tudo isso vem em função daquilo que Jesus trazia no seu coração para que todos nós pudéssemos absorver. E essa coisa do amor que Jesus trazia causava muitos problemas. Certa vez, os fariseus, que eram líderes religiosos da época, sabendo que Jesus havia calado os saduceus, também líderes religiosos, fizeram uma reunião, entraram num conselho e um deles, um doutor da lei, disse: vamos perguntar a Jesus algumas coisas. E essas perguntas, a pergunta que ele queria fazer, tinha a nítida ideia de fazer com que Jesus fosse tentado. Os fariseus eles sabiam que eram respeitados pelos povos, mas se incomodavam com Jesus, que trazia, em primeiro lugar, a valorização do amor, a valorização da prática do bem, a valorização da verdade. Então esse doutor da lei, aproveitando a ocasião, disse a Jesus, sempre com o sentido até de jogar o poder romano contra o mestre, ele perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, sempre muito claro, muito firme, mesmo sabendo daquela intenção clara de tentá-lo, respondeu: amarás o vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o maior mandamento. Jesus ali afirmava que o amor de Deus é profundo, ele é verdadeiro, ele é incondicional. Já que o amor é o alicerce da base, é o alicerce da lei de Deus. E que existia um segundo mandamento que dizia: amarás ao próximo como a si mesmo. Podemos chegar à conclusão de que nada faz sentido sem amor. De tudo que eu falei aqui, nos traz a nítida ideia de que nada sem amor faz sentido na nossa vida. E é importante que a gente tenha essa condição de entender a posição, a força do amor dentro da vida da gente. Porque é através dos relacionamentos que nós vamos aprimorando, é através da troca de afeto que nós vamos aprimorando esses relacionamentos. E que existem alguns níveis de relacionamentos que são importantes que nós saibamos, né? Nós temos que entender que esses níveis de relacionamentos precisam que nós passemos a prestar atenção. O relacionamento conosco, pasmem, mas muitos de nós nunca foi apresentado para nós mesmos. Humberto, esse é Humberto. Humberto, esse é Humberto. Nós nunca fomos apresentados. E é por esse motivo que nós não aprendemos a nos amar. E como é que nós vamos transformar isso? Como é que nós vamos colocar o nosso amor se nós não sabemos amar? Esse amor forte dentro de nós, ele não existe, porque nós não sabemos amar adequadamente.
O relacionamento com o próximo, outro nível de relacionamento que nós temos que prestar atenção. Porque é através do exercício do convívio que nós transformamos o simples relacionamento em amor. É através do contato, é através do nosso exercício pessoal nesse relacionamento. O relacionamento com o planeta. Nós temos a ideia de que nós estamos num planeta apenas. Mas entendam, tudo que nós fazemos aqui tem um porquê. Como o relacionamento com o planeta é em função de ser uma escola, nós temos que identificar também que as nossas condutas influenciam. Tudo que eu fizer pode ter alguém que enxergue em mim o exemplo e passe a querer fazer exatamente como eu faço. Falar o que eu falo. Imagine você chegar num determinado lugar e começar a quebrar tudo. Quebra a cadeira, quebra o ventilador. E alguém que está aqui, que me tem como exemplo, vai achar, nossa, esse cara tem razão, vamos quebrar tudo mesmo. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas condutas influenciam aqueles que nos enxergam como exemplo. E o relacionamento maior, que é com Deus. Porque nós precisamos, durante todo o tempo, estar abertos a esse relacionamento com Deus. Abrir o nosso coração, que é nosso templo, para que Deus possa nos dar a possibilidade de encontrar o caminho da evolução e da felicidade. Nós ainda temos muitas dificuldades em amar. Isso é muito claro. Ainda encontramos dificuldades porque nós não sabemos amar. Nós não sabemos distribuir esse amor. O motivo é simples, não sabemos amar. Mas é importante que comecemos a pensar nisso, porque quando pensamos em amor, ou pensamos em nos amar, geralmente nós pensamos em coisas materiais. Eu me amo, então vou me dar um carro novo. Geralmente é assim. Quando eu penso em me amar, eu penso em primeiro lugar em alguma coisa material que vai me agradar. Eu me amo. Então esse é o primeiro lugar. Mas quando nós aprendermos a amar, nós vamos querer estar mais equilibrados, nós vamos querer estar livre de pensamentos tristes, de pensamentos ruins. Nós vamos querer sempre estar bem e equilibrados, com pensamentos edificantes. Longe daquela história de reclamações. Nós somos campeões em reclamações. Nós passamos o dia inteiro reclamando. Se chove, é porque chove. Se faz calor, é porque faz calor. O dia inteiro nós passamos fazendo essas reclamações. Ao ponto de, às vezes, nós chegarmos perto de um amigo, daqueles que a gente considera amigo, e o cara pensar com ele mesmo, nossa, lá vem aquele cara. Ele só reclama, ele só traz ao meu lado. Porque é chato você estar de um lado de alguém que reclama. Mas nós pensamos que vivemos bem. Nós não sentimos nenhuma dificuldade com isso, porque nós estamos acostumados a reclamar. Nós reclamamos de tudo. E é importante que a gente comece a parar para pensar, por que nós reclamamos tanto? Por que nós temos tantas reclamações? Mas quando nós chegarmos ao ponto de entender o que é amar e poder distribuir esse amor, vai ser muito mais diferente, muito diferente. Porque, na verdade, nós vamos entender o que o nosso próximo precisa. Nós vamos conseguir, principalmente, que a caridade seja uma das principais coisas que nós pretendemos fazer.
Porque, na verdade, tudo que nós fazemos é ser exemplo. E muitas vezes, a maior caridade que a gente pode fazer é ser exemplo. Porque quando você faz coisas certas, faz coisas boas e passa a ser exemplo para alguém, certamente essas pessoas também vão fazer isso. Eles também serão exemplos de outras pessoas. E não pense que você não é exemplo de alguém. Às vezes aqueles que você nunca viu acha que você é o cara sensacional e vai fazer exatamente o que você pensa e o que você fala. Por isso que é importante nós entendermos que a caridade é o exemplo. Você pode fazer isso. Nós temos que perceber que a vida, ela nos leva a caminhos que nós não conseguimos entender se não pararmos, se não refletirmos. Tem muita gente que acha que a caridade, a distribuição de amor, é ir lá ajudar a pessoa a fazer as coisas, a dar a ela a oportunidade de acertar, que é um grande erro. Porque cada um de nós tem a responsabilidade com a nossa própria vida. Cada um de nós tem isso. Nós podemos ser caridosos, mas nós não podemos viver a vida das pessoas. Nós não podemos de forma alguma querer fazer por ela. Até porque tem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio dá o direito àquela pessoa de errar ou de acertar. Se ela errar, ela vai perder um pouquinho de tempo e vai ter que, em um determinado momento, voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, até acertar. Então nós não podemos viver a vida da outra pessoa. Até porque quando nós chegarmos no plano espiritual e alguém perguntar para você, o que você fez da sua vida? Eu fiz nada da minha vida porque eu estava cuidando da vida de fulano. E como isso vai funcionar? Você vai chegar à conclusão de que você esteve aqui, apenas esteve, mas não fez nada para que a sua vida tivesse exatamente no caminho da evolução. Nós nem sabemos quem é o nosso próximo. Muitas vezes você pergunta, quem que é meu próximo? Eu não sei quem que é meu próximo. Mas imaginem vocês que todos aqueles que têm algum compromisso com vocês é seu próximo. Todas as pessoas da sua família é seu próximo. Todas as pessoas que convivem com você é seu próximo. Todos aqueles que direta ou indiretamente estejam vivendo com você é seu próximo. Todos aqueles que aparecem no filminho da sua vida é seu próximo. Então nós precisamos aprender que isso é importante, até porque nós precisamos continuar crescendo, buscar conhecimentos. Nós precisamos evoluir também. Nós temos a necessidade de absorver conhecimentos. Conta-nos Joanas de Ângeles que certa vez um aprendiz, ávido do aprendizado e do conhecimento da lei de Deus, se aproxima de um mestre de Jerusalém chamado Shammai e lhe faz uma pergunta. Mestre, você poderia me dizer tudo o que há no Evangelho, quanto posso suportar na posição de um único pé? Shammai foi pego de surpresa e aí disse a ele rapidamente, não, é impossível isso. E o aprendiz saiu meio chateado. Poxa, nada que esteja nessa doutrina me serve. Mas ele saiu e encontrou um outro doutor da lei, um famoso doutor da lei chamado Hillel, e fez a mesma pergunta. Ele aproveitou a ocasião. Ele fez a mesma pergunta que fez a Shammai. Mestre, você poderia me dizer tudo o que há no Evangelho, enquanto posso suportar na posição de um único pé? E aí ele se surpreendeu. Hillel lhe disse, sim, fique na posição. E ele ficou na posição rapidamente, mas perdido. Falei, será que ele vai contar o que para mim? E Hillel lhe disse o seguinte, apenas ame.
Veja o peso da palavra amor. Tudo que está escrito no Evangelho é simplesmente para ensinar o amor. Mas, mestre, não estou entendendo. É só isso? Sim. Ame. Aquela resposta desmontou o aprendiz. Ele ficou sem saber por quê. Porque tinha tanta coisa escrita, e ele falou, poxa, mas por que aquilo apenas é ame? Mestre, tem certeza disso? Tenho. Apenas ame. Porque, na verdade, nós sabemos das dificuldades que nós temos. Nós achamos que as coisas estão escritas e é uma leitura cansativa. E todas as palavras que estão no Evangelho estão dizendo ame. E é isso que o Shammai e Hillel têm para entregar, passar para ele. Shammai se perdeu, ficou meio preocupado em falar alguma coisa. Mas Hillel lhe disse, ame. E é isso que nós temos que fazer. Todos nós sabemos que Jesus, quando chegou, a humanidade passava por grandes dificuldades. Todos nós sabemos disso. Que era necessário estabelecer algumas regras, algumas coisas que, para controlar a rebeldia do povo, para controlar as indisciplinas, as maldades, a crueldade, muitas vezes. Nós podemos citar, inclusive, as leis mosaicas, que dava a ideia de um pai terrível, que punia, que castigava. E que é engraçado que às vezes eu escuto isso, hoje, nos tempos de hoje, quando alguém fala para o filho ou para alguém, se você fizer isso, Papai do céu vai te castigar. Há mais de 2000 anos, nós estamos trabalhando a ideia do amor e nós ainda estamos na lei mosaica. As crianças precisam aprender sobre o amor e não sobre o castigo que Deus supostamente vai trazer para essa criança. Como ela vai entender isso? Se nós adultos muitas vezes não entendemos, como uma criança pode entender isso? Jesus, quando chegou entre nós, iniciou-se uma nova era. Era uma nova era. Jesus, quando chegou, começou a era da confiança em Deus. Começou a era da gratidão a Deus. A era do amor a Deus. Tem um espírito ali. Quando Jesus falava de Deus, ele falava de uma forma vigorosa. Ele falava de uma forma perfeita, a mais perfeita que podia existir. Ele dizia, meu Pai. E isso transmitia confiança. Isso trazia às pessoas o grande Deus que Jesus, Filho de Deus, trazia no coração. E que nós ainda não aprendemos. Que nós ainda temos grandes dificuldades para que isso possa acontecer em nossas vidas. Nós temos a ideia de que Jesus veio até aqui, mas esquecemos que Jesus veio divulgar a lei do amor. E até hoje muita gente não sabe o que é a lei do amor. E entendam, o amor é o que nos diferencia. Essa lei do amor é o que nos diferencia. Todos nós, temos que entender que essa lei do amor vem para fazer com que todos nós aprendamos e evoluamos. Porque o amor, sem dúvida nenhuma, é a forma mais completa que a doutrina de Jesus pode apresentar. E isso, é claro,
Porque esse amor é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Não existe coisa maior que isso. E é importante que entendamos como é que funciona tudo isso, né? Porque, como eu disse, a lei do amor é o que nos diferencia. Então, se nós pegarmos aí que os primeiros sentimentos eram instintos, e que esses instintos vão se aprimorando até que nós conseguimos evoluir. As primeiras encarnações, instintos. Depois, avança o contato e o convívio dos homens e passa a possuir sensações. Aí, quando nós já estamos mais evoluídos, mais purificados, adquirimos o sentimento. E o sentimento é, sem dúvida, o mais nobre e evoluído de todos eles. É o amor. Ele é o amor. Simplesmente, o amor que Deus e Jesus nos distribuiu e que nós ainda não entendemos como usá-lo. Porque a ideia de o amar para ser amado tem que ser claro para todos nós. Você pode dizer para mim, mas onde é que está escrito isso? Algumas frases de Jesus nos traz isso. Por exemplo, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Amai para ser amado. Trateis os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. Eu duvido que alguém queira ser maltratado. Então, amar para ser amado. Mas demonstrar esse amor de uma forma completa. Demonstrar o amor verdadeiro, sem diferença. Porque existe uma diferença. Quer ver? Muitos demonstram ser amáveis, cordiais. Muitos se colocam à disposição de tudo, de qualquer pessoa. Mas quando chegam em casa, a primeira coisa que faz é maltratar as pessoas que estão em casa. A própria família. Muitos maltratam a própria família. Se descortinam e mostrando quem realmente são. Por isso que eu digo que demonstrar o amor tem que ser demonstrar o amor verdadeiro. Completo. 100% amor. Porque quando nós chegamos em casa e nos revestimos da falta de paciência com a nossa própria família, muitas vezes acontece isso. Nos distancia da prática da lei do amor. Se nós não conseguimos amar todas as pessoas da mesma forma, independentemente de quem são, nós não sabemos amar. Nós temos muita coisa ainda para aprender. Como eu disse lá no começo, muitas frases que aprendemos nem sempre diz alguma coisa para nós. E nós precisamos entender que nas palavras de Jesus estão cheias, todas as palavras cheias de ensinamentos. Esses ensinamentos que passam muitas vezes por nós tirando tinta, e nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos trazer para nós, dando valor àquelas palavras, dando tranquilidade para a nossa vivência. E quando eu falo isso, eu lembro de um personagem de Chico Anísio, que era prefeito da cidade de Chico City. Ele dizia, palavras são apenas palavras. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Mas nós não podemos de forma alguma colocar as palavras de Jesus nesse patamar. Porque todas as palavras de Jesus têm algum ensinamento. Cabe a nós buscar esses ensinamentos. Nós temos a necessidade de crescer. Nós temos a necessidade de subir os degraus da evolução. Enxergar aquilo que Jesus realmente está querendo para cada um de nós. E eu gostaria que vocês me permitissem, então, que eu lesse um trechinho do livro
Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, o capítulo 33, que fala o apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o Senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime: amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. As coisas que Jesus nos trouxe e que Deus permitiu que nós pudéssemos ter em nossas vidas, nós temos que aproveitar. Nós temos que entender o quanto é importante amar ao próximo. Mas amar ao próximo sem esperar que acenda-se um holofote. Amar o próximo incondicionalmente. Se ele é um morador de rua ou se ele é o dono de um palacete. É isso que nós precisamos amar, precisamos aprender. Porque as frases de Jesus traz esses ensinamentos e nós não podemos jogar fora, nós não podemos perder tempo. Jesus nos deixou uma frase que eu acho muito interessante aqui para finalizar. Ele disse o seguinte: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quem de nós se coloca aqui como discípulo de Jesus? Porque nós não aprendemos ainda a amar. Nós temos a necessidade de aprender, e aí sim, poder dizer: eu sou discípulo de Jesus, eu amo. Por isso eu peço a todos vocês, amem, amem muito, e que Jesus possa nos abençoar, nos dando a possibilidade de encontrar esse degrau da evolução e seguir em cima, lá em cima, porque é lá que nós precisamos chegar. Precisamos crescer, precisamos evoluir, não podemos perder o tempo da nossa reencarnação. Boa noite, que Deus abençoe a todos.